No vídeo de hoje nós iremos trazer as nossas impressões depois de ter testado o Q600C, o soundbar da Samsung que tem um ótimo custo-benefício. Ele não é o modelo mais caro, mas também está longe de ser um modelo simples da marca, pois já consegue mudar completamente a experiência de assistir TV ou projetor com ele. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as características do aparelho, mostrar alguns vídeos com ele em funcionamento, mas principalmente falar o que a gente achou dele, para ver se vale ou não vale a pena estar investindo na sua compra. Antes de continuar, eu só queria pedir o apoio de vocês com um like no vídeo e a sua inscrição no canal. E se você curtiu o produto e ficou com alguma dúvida, coloca pra gente aqui no campo de comentários. Nós tentamos fazer o vídeo para tirar as principais dúvidas que vocês podem ter sobre o Q600C, mas se faltou falar algo, a gente pode tentar responder vocês nos comentários ou em próximos vídeos. Também já queria avisar que nós vamos deixar na descrição do vídeo o link das lojas que estão vendendo esse produto. São lojas confiáveis e que estão com bons preços. Mas se você não tem pressa e quer esperar uma promoção melhor, fica o convite para conhecer o nosso grupo de ofertas do WhatsApp ou Telegram, porque sempre que aparece uma soundbar ou outros produtos interessantes com bons preços, a gente avisa vocês por lá. Primeiramente, falando sobre o visual dele, eu posso dizer que ele aparenta ser bem construído. A barra tem toda essa parte frontal em cima em metal e apenas alguns acabamentos em plástico. Só de segurar ele, a gente já percebe que é um produto bem pesadinho e bem robusto. Aqui em cima a gente já encontra todos os botões da barra, que atendem aos principais comandos que a gente precisa fazer, que são o ligar e desligar, ajuste de volume e também mudar o tipo de conexão, como mudar de HDMI para Bluetooth. Para outros comandos, como mudar as calibrações de áudio, a gente precisa usar o controle remoto. E esse controle lembra bastante das TVs da geração anterior da Samsung. O único detalhe que eu não gostei muito é que a gente precisa sempre apontar aqui para o meio da barra para ele funcionar, senão muitas vezes ele não reconhecia os nossos comandos. Dependendo da conexão que você usar para ligar o soundbar, como um cabo HDMI ARC, a gente acaba usando pouco esse controle, porque os principais comandos, como ajustar o volume, a gente pode usar o da TV mesmo. Além de que quando a gente liga ou desliga a TV, o Q600C também liga e desliga sozinho, quando usamos o cabo HDMI. A barra podemos deixar assim em cima de um rack ou algum tipo de móvel que tem aí na sua casa, mas se preferir, ele já vem com um suporte para ser pendurado na parede ou num painel de TV. A barra do Q600C usa uma fonte externa, que é essa que vocês estão vendo. É só colocar ela na barra e depois na tomada. Eu pessoalmente prefiro quando a fonte fica interna aqui dentro do produto, porque na instalação em casa é algo a menos para a gente estar escondendo, mas eu sei que tem gente que prefere assim, pois caso estrague no futuro, seria mais fácil de estar substituindo. Já para o subwoofer não precisamos de fonte, apenas ligamos ele direto na tomada. Falando agora sobre o sub, ele tem um acabamento mais simples, com madeira e tecido aqui na parte da frente. É basicamente o mesmo visual dos subwoofers da linha mais simples da Samsung. A diferença para essa linha mais barata é que mesmo tendo um visual que é semelhante, esse aqui tem graves que são mais potentes. Aqui nós temos um único botão que faz a sincronia com a barra. Lembrando que a conexão entre os dois aparelhos é sem fio, o que eu acho bem mais prático, porque dependendo de onde a gente fosse colocar, poderia ser complicado levar um cabo para conectar os dois aparelhos. Sobre as conexões do Q600C, nós temos cabo óptico, USB, Bluetooth para conectar um dispositivo sem fio, como um celular, além de duas HDMIs. Uma dessas HDMIs é para a gente conectar na porta HDMI ARC da TV. E como a gente vai ocupar uma porta HDMI da TV, a gente pode conectar algum outro dispositivo externo nessa segunda HDMI da barra, como um videogame. Falando sobre a questão do som, aqui nós temos um equipamento que é 3.1.2 canais, o que consegue aumentar bastante a nossa imersão. São 3 canais de som aqui na frente. Nós temos um som central, o som da esquerda e da direita. O ponto 1 é referente aos graves do subwoofer e o ponto 2 é que esse modelo aqui traz tecnologia Acoustic Beam da Samsung, que são duas saídas aqui na parte de cima que jogam som para o alto. Com isso, a Q600C consegue passar para a gente uma sensação de som mais imersivo e com mais detalhes. Em alguns conteúdos a gente consegue perceber bem isso. Por exemplo, num filme que tem uma explosão desse lado, a gente sente como se o som estivesse saindo mais desse lado. Outro exemplo é quando no filme tem algo se aproximando por trás. Ele tenta simular um pouco esse som se aproximando aqui também. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram esse recurso e é bem interessante de a gente estar testando, porque dá uma imersão muito grande nesse aparelho. Todos esses alto-falantes aqui em conjunto conseguem entregar um som que é de boa qualidade e é bem alto. E quando eu falo alto, é bem alto mesmo, daqueles que se você colocar no 100% e você mora num prédio, provavelmente vai conseguir incomodar um pouco seus vizinhos.
Pra ter uma ideia, aqui eu fiz um teste de deixar a música tocando, eu fui no corredor do prédio e mesmo com a porta fechada eu ainda consegui escutar um pouco do barulho, principalmente do barulho dos graves. Sobre os graves, isso foi o que eu mais curti usando esse produto. Com uma soundbar a gente vai ganhar um som mais alto, mais definido e imersivo. Só que o que mais impacta, na minha opinião, se comparado ao som original da TV, é os graves que o subwoofer consegue nos entregar. Sabe aquele som de cinema super vibrante? É o que a gente vai ter na nossa casa com esse subwoofer. Então, se você está assistindo um filme que tem uma explosão, a gente vai sentir essa explosão no ambiente. Muitas vezes dá para sentir coisas aqui do ambiente vibrando com esse subwoofer ligado. Num teste que eu fiz aqui no volume máximo, quando eu percebi, as janelas e as portas estavam vibrando de tanta força que ele tem. Algo interessante é que pelo controle remoto a gente também consegue aumentar ou diminuir os graves do subwoofer. E eu acho importante esse ajuste porque eu sei que muitas pessoas gostam mais de graves e outras pessoas gostam menos. Além do que, dependendo do ambiente que você tiver, é bom poder fazer esse ajuste. Se o seu quarto ou sua sala for menor, for pequena, talvez não consiga deixar o woofer no máximo, porque isso iria se sobressair muito em relação aos demais sons. Outra tecnologia que promete melhorar a imersão presente aqui é o Q-Symphony, que faz o som da TV Samsung sincronizar e sair junto com o Q600C. Pelo que eu pesquisei, esse recurso funciona em todas as TVs da marca lançadas após 2021. Eu testei aqui com duas TVs, uma da linha Cristal e uma QLED, e ambas conseguiram ativar esse recurso. Pessoalmente, eu achei que seria um recurso mais legal do que realmente é na prática. Sim, o som sai sincronizado dos dois equipamentos, só que como o som da barra é bem mais alto, ele acaba meio que abafando o som da sua TV, e a gente acaba escutando mais o som da barra mesmo. O Q600C é compatível com dois dos principais padrões de áudio que a gente tem, que são o Dolby e o DTS-X virtual. Para confirmar que o conteúdo que você está assistindo está em Dolby, por exemplo, é só clicar no botão de informações que existe aqui no controle e ele já mostra essa informação na tela. Embora a Samsung dê muito destaque para o Dolby Atmos, que é muito comum em filmes e nos serviços de streaming, outros padrões Dolby também são reconhecidos aqui, como é o caso do Dolby Digital Plus, presente em alguns conteúdos da Netflix. Esse soundbar aqui traz 4 modelos de som e você pode escolher o que mais gostar. O Standard tem um som mais equilibrado, algo mais flat, sem muito ganhos em graves ou agudos. Tem o modo Surround, que na prática diminui um pouco o destaque das saídas de som frontais da esquerda e da direita e direciona o som mais para o centro e para cima, tentando espalhar mais o som no ambiente. O terceiro é o modo Game Pro, que deixava o som mais imersivo com jogos de videogame, trazendo um ganho em algumas coisas como nos graves. E por fim, o que eu mais gostei foi o som adaptativo, que se adaptava ao conteúdo que a gente estava assistindo no momento, tentando entregar uma calibração mais adequada para cada tipo de situação. Temos ainda algumas outras configurações que conseguimos ativar em conjunto com esses modos de som, como é o caso da função noturno, que deixava o som mais tranquilo, sem tantas vibrações, ou o modo de aprimoramento de voz, que priorizava o som mais na faixa do áudio da voz humana e diminuía um pouco as outras faixas de áudio. Essas configurações que eu falei não são modos de áudio, porque você consegue usar duas calibrações de conjunto, como por exemplo botar o modo game e o aprimoramento de voz ativados juntos. Por fim, na parte de ajustes, ainda temos alguns controles manuais de áudio da barra, de graves e agudos. Então, para quem é fascinado em graves, por exemplo, dá para dar um ganho de grave na barra e também no woofer. Algo que eu sei que tem algumas pessoas que ficam na dúvida ao adquirir um equipamento como esse, é se o som não vai ficar desincronizado, especialmente quando conectado sem fio via Bluetooth. Mas você não precisa se preocupar, porque ele tem uma função Sync que consegue atrasar o som em até 300 milissegundos. Antes de passar para vocês alguns áudios que eu gravei com o Q600 em funcionamento, eu só queria lembrar que se você estiver interessado em comprar essa soundbar, aqui na descrição nós vamos deixar o link de algumas lojas confiáveis que estão com bons preços. Mas se não vai comprar ainda, a minha dica é entrar para conhecer os nossos grupos de oferta, porque sempre que aparecem boas promoções, seja no Q600C ou em outros produtos interessantes, nós sempre vamos te avisar por lá e o link também vai estar na descrição. Agora eu vou passar para vocês alguns áudios que eu gravei para vocês terem uma noção do som que ele consegue nos entregar. Só que eu acho válido avisar que aqui ao vivo a experiência de áudio era melhor, porque o microfone não consegue captar todo o impacto que o Q600C consegue nos entregar e o YouTube acaba também comprimindo um pouco a qualidade do som. Também recomendo vocês ouvirem com um fone de ouvido, porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês perceberem a qualidade de áudio.
Dolby Atmos allows me to create my music without limits. It takes music to a new place. You can really feel every detail. It feels like you're inside the song. Agora eu vou mostrar para vocês mais alguns áudios mostrando um pouco da diferença do som original de uma TV QLED para o som desse soundbar. Acho que é legal comentar com vocês que eu cheguei a fazer um teste rápido do Q600C ao lado do Q600B, que é um modelo da geração anterior, lançado um ano antes. De visual, os dois são quase iguais, mudando apenas ali um pouco aqui no tom dos acabamentos metálicos. Também tiveram algumas pequenas diferenças na questão do som, que parece um pouco mais encorpado aqui na versão mais nova, principalmente em relação aos graves. Isso mostra uma evolução no produto, mas nada a ponto de que você que tem o modelo antigo precise comprar um modelo mais novo. Até porque, como eu comentei, são pequenas diferenças. Pessoas menos exigentes, inclusive, poderiam até nem reparar nessas diferenças de som entre os dois produtos, como são bem sutis. Mas e agora, será que o Q600C da Samsung vale a pena? Eu sei que vendo um vídeo assim é meio difícil de perceber o quanto a gente ganha de imersão usando uma soundbar. Eu mesmo, uns anos atrás, quando eu nunca tinha testado uma na minha vida, eu via vídeo de outros canais e acabava ficando na dúvida também. É muito difícil de eu passar essa experiência que eu tô tendo aqui no ao vivo para vocês em um vídeo. Tem a questão do microfone que não consegue captar 100%, tem a compressão de áudio que o YouTube faz e até o aparelho que vocês estão usando para ouvir esse vídeo. Mas o que eu posso dizer é que sim, muda completamente a experiência de assistir a um filme, por exemplo, com uma soundbar, porque a gente vai ter realmente um pouco daquele som de cinema na nossa casa. Eu, inclusive, alguns anos atrás, depois de ter testado uma pessoalmente, fui quase que obrigado a comprar um para ter na minha casa, porque eu sentia muito a falta de um som melhor, isso que o som da minha TV já era bom. E normalmente é isso, quando a gente vê uma soundbar em funcionamento, vai querer uma também. Hoje, por exemplo, eu tenho outras pessoas da minha família que depois que foram lá em casa e acabaram vendo a minha, compraram uma logo em seguida também. Sobre a Q600C mais em específico, eu acho que vale a pena sim, porque ele tem um excelente custo-benefício. Ele custa menos de R$2.000 e entrega uma experiência de som incrível para nossa casa. Os graves deles fazem a experiência de assistir a um filme, uma série ou até jogar jogos de videogame algo muito mais imersivo. Como eu já comentei, é levar um pouquinho dessa experiência de cinema para nossa casa. Agora, é claro, se você tiver condição de investir mais, um aparelho mais caro da própria Samsung vai conseguir entregar um som ainda mais definido e imersivo. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram? Não gostaram? Ficaram com mais alguma dúvida? Coloca pra gente aqui embaixo no campo de comentários. E se você tem uma soundbar na sua casa, seja ela da Samsung ou até mesmo de outra marca, coloca pra gente qual é o modelo e o que você acha da sua experiência com ela. Aqui embaixo também no campo de comentários, porque nós vamos ficar acompanhando os comentários de vocês. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se querem receber mais conteúdos como esse, é só se inscrever aqui no canal. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui o final, muito obrigado e até a próxima!